Se em pleno século XXI, na era da tecnologia, na era da inteligência artificial, o homem tido explorado o espaço, inclusive ter ido à Lua, você defender o terraplanismo, cara, você vai ser taxado como louco, pode ter certeza. Inclusive, se você levar esses argumentos, essa pauta, para um grupo de amigos, todo mundo vai rir da tua cara. Talvez não na sua frente, tá? Mas todo mundo vai por trás rir da sua cara. E é engraçado perceber que esse pensamento de que a Terra é plana foi muito comum no passado. Porém, à medida que o tempo foi passando, a ciência foi se desenvolvendo, a tecnologia foi aumentando e a gente conseguir concluir, provar matematicamente que a Terra não é plana, cara, você não pode justamente defender isso hoje. Inclusive, dentro da prova de física do Enem, existe uma habilidade que é a habilidade de correção de pensamentos intuitivos, a correção de pensamentos de senso comum, os pensamentos aristotélicos, aqueles pensamentos que a sociedade naturalmente pensa, porém eles são equivocados. Inclusive, aqui esse vídeo é para a gente trazer um modelo de questão que retrata diversas vezes essa mesma problemática, não da Terra plana, mas aqui a respeito da queda livre dos corpos. Daniel, o que é que envolve esse problema? Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que se eu solto uma melancia e um limão, eles vão levar tempos diferentes. A pessoa pensa a seguinte coisa: o limão, que tem um peso menor, ele vai demorar mais para cair. Já a melancia, por ter uma massa maior, a terra, né, vai atrair ele de maneira mais intensa. Então o melão, ou melhor, a melancia cai primeiro no solo. Esse pensamento é bastante problemático. Primeiro, porque não é a influência da massa que vai justamente levar a esse tempo de queda. A gente precisa, antes de tudo, observar se tem resistência do ar nesse ambiente. Vamos lá, vamos aprofundar aqui o que é que seria essa resistência do ar antes de aprofundar nesse modelo específico de questão, beleza? Imagina que eu pego aqui uma folha de papel sulfite, uma folha A4, e basicamente solto aqui ó, a uma determinada altura. Daniel, o que é que vai acontecer? Essa folhinha, ela vai, hora ou outra, planar aqui na superfície e depois de um determinado tempo ela vai chegar no solo. Beleza. Se eu pego agora essa mesma folha, amasso ela e solto dessa mesma altura, o que é que vai acontecer, Daniel? Ela leva um tempo menor para cair. Concorda comigo? E verdade. Mas calma aí, você já começou no início desse vídeo falando que essa queda não depende da massa. Mas de fato não depende. O que vai acontecer aqui é que se eu tenho uma superfície de contato com o ar um pouco maior, a força de resistência do ar vai ser mais intensa nesse plano. Perceba que a única força, ou melhor, as únicas forças que atuam nesse sistema seriam força-peso, porque justamente esse corpo possui massa e a Terra atrai esses corpos aqui para o solo, concorda comigo? Mas como esses corpos estão expostos a uma atmosfera com partículas, com fuligem, com gases aqui em suspensão, partículas, moléculas em suspensão, perceba que essas pequenas molequinhas, né, esses pequenos fragmentos ali na atmosfera que estão em suspensão, vão entrar em contato com esses corpos à medida que ele for caindo. Então, se eu tiver uma área de superfície um pouco maior, perceba que eu entro em contato com mais partículas e a força de reação vai ser muito maior. Então, eu tenho aqui ó, o que a gente chama de força de resistência do ar. Força de resistência do ar. Em contrapartida, o corpo 2, né, que apesar de possuir a mesma massa, ele tem uma área menor. Então, ele entra em contato com menos partículas e as partículas que estão em suspensão na atmosfera vão reagir menos, né? Então, perceba, o motivo que faz esse corpo número 1 cair após um determinado tempo do corpo 2 é justamente a força de resistência do ar que é maior. Então, perceba que ele cai, certo? Mas ele cai com um tempo maior. O tempo de queda dele é um pouco superior. Porém, a maioria das questões que abordam na prova do Enem não trazem força de resistência do ar. Lembrando que isso sim já caiu, força de resistência do ar já caiu sim na prova do Enem. Inclusive, eu trouxe uma questão que está nessa mesma habilidade aqui dessas outras duas. Mas vamos lá. Quando foi abordado força de resistência do ar, a questão deixou bem claro. O sistema possui força de resistência do ar. Questão de paraquedas. Já caiu questão de paraquedas com força de resistência. Tem que ter força de resistência do ar para a gente utilizar um paraquedas. Porque senão, cara, não fazia sentido. Então vamos lá. Agora, lendo aqui as questões e já guardando esse pensamento a respeito dessa força de resistência do ar, vamos entender aqui esses modelos de questões, tá? Que abordam justamente essa queda livre dos corpos. Vamos aqui para a primeira questão.
Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre dos corpos com tamanho e massas distintas. Então perceba que a habilidade que está sendo explorada aqui nessa questão é uma habilidade que vai tentar corrigir um pensamento de senso comum, um pensamento intuitivo. E se você encontra uma questão que fala sobre queda livre dos corpos de massas diferentes, já fica ligado. Muito provavelmente é esse modelo aqui que está sendo explorado. Inclusive, essa primeira questão foi uma questão do Enem 2024. Ou seja, é um modelo ainda muito recente, apesar de já fazer muito tempo que isso aparece na prova. A questão continua. Para isso, utilizou-se uma prateleira de 50 centímetros do solo, onde foi colocado ali 3 frutas, melancia, melão e maçã, que possuem, obviamente, massas diferentes. O que é que acontece? Em um determinado tempo, nós tiramos essa prateleira e os corpos saíram do repouso, ou seja, foram abandonados e começaram a cair. Considere que o tempo de queda da melancia é T1, do melão T2 e da maçã T3. Aí chega o ponto mais importante aqui dessa questão. É o comando, olha só. Desprezando-se as forças dissipativas. Quando ele falar isso, você já tem que guardar. Peraí. Então aqui não vai ter força de resistência do ar, né? Não existirá aquela força na qual as partículazinhas em suspensão vão criar uma reação a essa queda. Então a gente não vai considerar isso. Daniel, se a gente não considera isso, qual seria a única força que vai atuar nesses corpos? Apenas a força-peso, tá? Aqui eu tenho o peso da melancia, eu tenho aqui o peso do melão e aqui eu tenho o peso da maçã. Certo? Então nós temos aqui, ó, 3 pesos. Mas vamos lá. Como é que a gente calcula o peso? Massa vezes gravidade. Ah, Daniel, mas espera aí, o peso da melancia vai ser maior. Concorda comigo? Concordo. Se a gente for comparar o peso da maçã com a melancia, o peso da maçã, evidentemente, vai ser maior. Mas esse não é o ponto ainda. Seria o quê? A força de resistência, ou melhor, a força resultante, agora sim, que atua em cada corpo. Como é que a gente calcula a força resultante que atua em cada corpo? Pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E qual seria a força resultante que atua em cada corpo? Seria justamente a força-peso. Perfeito. E como é que a gente calcula a força-peso? A massa do corpo vezes a gravidade. Então perceba, olhando para essa comparação, massa vai embora com massa. E a aceleração do sistema fica exclusivamente dependente da aceleração gravitacional. Vamos lá, se você não lembra o que seria a aceleração é uma medida, tá? Uma medida que demonstra o quanto de velocidade está aumentando por intervalo de tempo, ou diminuindo, né? Ou melhor, a aceleração demonstra o quanto de velocidade estaria variando por intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma melancia caindo, ela cai com essa variação de velocidade que é a gravidade. Inclusive, o valor da gravidade, né, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Em outras palavras, 10 metros por segundo ao quadrado seria o valor da velocidade muda 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então eu tenho aqui, ó, repouso, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, a velocidade foi para 30 metros por segundo, a velocidade foi para 40 metros por segundo. Ela está aumentando sempre nessa taxa constante de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então a gente concluiu, se não existir força de resistência do ar, perceba que a única força que atua nos corpos vai ser a força-peso e a resultante do sistema independe da massa. E o corpo sempre vai cair em função da gravidade. Daniel, então você quer concluir, está querendo concluir aí que os corpos vão ganhar o mesmo valor de velocidade à medida que o tempo foi passando? Exatamente. Então o tempo de queda tem que ser o quê? O mesmo. Então, ó, fica muito ligado com esses detalhes. A questão não falou nada sobre força de resistência do ar, então eu não vou considerar justamente aquela força de reação que as partículas em suspensão na atmosfera vão exercer nesse corpo em queda, certo? Então a gente foca apenas que o tempo de queda vai estar em função da gravidade, certo? Então o tempo de queda para todo mundo aí vai ser o mesmo, perfeito? Então a gente já está corrigindo aqui um pensamento que é muito comum hoje. Então esse pensamento é como se fosse o pensamento do terraplanismo dos terraplanistas há 200, 300 anos atrás, certo? Então a gente já está corrigindo isso aqui. Vamos lá. Segunda questão. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles, que é justamente intitulado como o criador do pensamento intuitivo, inclusive intitulado como pensador, o criador do pensamento aristotélico também, né? Ele teve muitas contribuições, tá, para a filosofia, mas para a física
ele mais prejudicou o pensamento da sociedade do que ajudou. Então vamos lá. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade baseada no senso comum. Cara, a observação é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque os terraplanistas, eles vão defender justamente isso. Espera aí, Daniel, eu estou olhando aqui para o horizonte e não percebo nenhuma curvatura, se eu desconsiderar aqui as mudanças de relevo. Eu não percebo aqui nenhuma mudança de curvatura. Então, eu vou concluir que a Terra é plana. Perceba que é o mesmo pensamento de senso comum, focado na observação. A observação vai gerar um pensamento aqui intuitivo, um pensamento fácil de observar, certo? E gera conclusões equivocadas. Eu não posso concluir que o todo é isso só porque eu estou visualizando esse intervalo, certo? Inclusive a ciência, ela evolui dessa maneira. Por exemplo, o Newton, a física newtoniana, a mecânica newtoniana, ela está certo até determinado ponto. Depois de um determinado tempo, a gente foi estudar a física moderna e percebeu que a física clássica, a física newtoniana, ela não serve para ser utilizada como parâmetro para corpos que estão na velocidade da luz. Então a gente já precisa utilizar uma outra linguagem, a física moderna. E aí vai. Então, o olhar, a observação pode levar muitos problemas, tá? Aí ele continua. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e uma tentativa de convencer o outro que tinha razão. Vamos lá, o primeiro colega. O corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu posso provar isso largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. Olha só, é você pensar em um caso específico e querer generalizar. Colega 2, eu não acho. Pega uma folha de papel esticada e deixa cair. Quando eu amassei, ela caiu mais rápido. Por isso, aí ele continuou como isso é possível? Corpos de massas iguais caírem em tempos diferentes. Inclusive, foi esse mesmo exemplo que eu usei no começo do vídeo, né? Uma folha de papel sulfite aberta, ela leva um tempo muito maior. Uma folha amassada, ela leva um tempo menor, justamente porque a área de contato era diferente. O foco não foi a massa nesse exemplo, né? Então, aí ele levanta o questionamento e deixa o colega A curioso. Pergunta da questão. O aspecto físico comum que explica a diferença do comportamento dos corpos nas quedas realizadas nessa discussão foi o quê? É o peso? Não, é independente da massa. É a resistência do ar. Alternativa da questão, letra B. Então perceba como de maneira indireta, ou melhor, direta mesmo, né? A queda livre dos corpos tem esse foco, né? Você sempre dividir um ambiente que tem resistência do ar e um ambiente que não tem resistência do ar. Adequar a sua visão para cada situação e focar no comando da questão, porque ali ele vai te direcionar para o que está sendo explorado. Se é um estudo de queda livre desprezando a força de resistência do ar, ou é uma problematização na qual a força de resistência do ar é o foco da questão. Olha o último modelo. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui porque eu adoro essa discussão. Quando o Aristóteles, né, e depois o Galileu, ele foi realizar o experimento lá na Torre de Pisa, na simbólica Torre de Pisa, dos corpos em queda livre, ele falou, cara, essa melancia, essa maçã realmente caíram em tempos diferentes, mas isso se deve a alguma coisa que está interferindo nesse estudo. E o que estava interferindo nesse estudo era justamente a força de resistência do ar. Muito tempo depois, foi falada a seguinte coisa. Quando o homem for à Lua, lembra que na Lua a gente tem uma resistência do ar muito baixa, tendendo a zero, nós poderíamos testar isso. Claro que existem as câmaras de vácuo que a gente poderia testar também, né? Um corpo e uma pena. Os dois foram abandonados numa câmara de vácuo, sem força de resistência do ar, e o tempo de queda foi justamente o mesmo. E o David Scott, na missão para a Lua, né, no Apollo, ele falou inclusive isso, né? Galileu estava certo. Quando ele pegou uma pena de um falcão, simbolizando ali os Estados Unidos, e acho que foi um martelo. Ele soltou os dois, pum, tan, 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 Galileu estava certo. Pô, ali o mundo parou e reverenciou o Galileu há centenas de anos atrás, né? Aí vamos lá. O cientista italiano Galileu Galilei,
um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos essa resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração do astronauta, ele deixou cair, ao mesmo tempo, uma pena e um martelo. Perceba que de massas muito diferentes, né? Durante a queda no vácuo, esses dois objetos apresentaram iguais o quê? Na queda livre dos corpos é uma condição muito específica, na qual o corpo cai com a ausência de resistência do ar. E o que é que vai ser igual, Daniel, nessa queda livre? Justamente a aceleração. Nós vamos desprezar essas forças dissipativas. E nessa comparação, a gente não usa a massa como referência, né? Então, esse aqui é um dos modelos de questão que eu particularmente mais gosto de trabalhar. É a habilidade que faz muito sentido você estudar, que é a habilidade de correção de pensamento de senso comum, e isso aqui, com toda certeza, vai reaparecer diversas vezes na prova de física do Enem. Valeu, galera. Curte esse vídeo, se inscreve para mais vídeos de física como esse.